Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Como estão? Nós estamos aqui para contar para vocês sobre a segunda edição do Meetup, essa atividade que é feito a nível de área, é uma novidade na igreja e o ano passado foi a primeira edição, esse ano foi a segunda edição. O ano passado nós participamos com Rivera e Taquarembó e esse ano nós participamos com a Estaca Salto, nós fomos a Salto ontem. Tava também Paysandu, Bejonian Bejonion y Mercedes. e Mercedes. Então essas foram as 4 estacas que estavam ontem. Mais de 300 jovens, quase 400 jovens. Agora a gente vai colocar as fotos aqui para vocês irem vendo. E foi maravilhosa a atividade, foi gratificante. Nós estamos cansados, mas nós gostaríamos de contar para vocês como foi essa atividade. E antes de tudo, gostaríamos de agradecer aos pais, aos jovens que se empenharam de participar, aos líderes, o presidente Tâmara, a irmã Fernanda, o Matias. O Matias é um grande homem, se envolveu muito nessa organização, contratando os ônibus. Lá ele estava encarregado sobre a parte de segurança dos jovens, de fazer toda a organização para o desembarque, o embarque dos jovens. Então deixamos aqui o nosso agradecimento a esses líderes que trabalharam bastante, aos bispos, todos os líderes, as maestras de seminário, todos os líderes que tiveram trabalhando para fazer a segunda edição do Meetup. E o foco dessa atividade é a juventude. E esse ano, o tema, cada ano tem um tema, esse ano foi os Vingadores. E nós estávamos convidando o Pedro agora para nos contar um pouquinho sobre a história dos Vingadores, desse filme. Eu não lembro muito bem, mas tem um personagem neste filme que se chama Thanos. Inclusive ontem eu e outros 2 presidentes de estaca também receberam como se diz, um disfarce, uma máscara, uma capa. E ontem eu fiz o papel de ser mal. Ontem a minha função era atrapalhar, era roubar o material dos jovens, era enganar os jovens. E como funciona mais ou menos essa película? Então tem Thanos, que era o líder de todo o mal nesse filme, e tem os Vingadores, que são os super-heróis. São vários filmes. Quantos filmes são? Son varios, no me acuerdo cuántos son, pero el tema del Meetup estaba centrado en el tema de las gemas del infinito, bueno, sí, las piedras, ¿no? Las gemas que ellos tenían que encontrar. En la película están las gemas del infinito que dan mucho poder, se ponen en el guantelete de Thanos y dan mucho poder. Tanto es así que en las películas Thanos, con un chasquido de los dedos, destruyó la mitad del universo o algo así. Essas são as gemas. Eles tiveram várias atividades e ao final de cada atividade os jovens tinham que conquistar uma dessas pedrinhas que representavam uma gema, que representavam um poder, uma autoridade. E eles tinham que conseguir 6, né? 6. 6. Até o final da atividade eles tinham que conseguir 6. E aqui estão cada uma delas. A gema física, é importante ter uma saúde física. A gema do intelecto, a importância de estudar, se preparar para o futuro. A gema da guia para a fortaleza da juventude, que é o programa que tem para os jovens. A gema de seminário, os jovens precisam assistir o seminário. A gema social, os jovens precisam ter a coragem de ter uma vida social ativa. E a gema espiritual. A espiritual é muito importante também. Relacionado con lo de la película, en la película ellos hay gemas que dan poder que se colocan en el guantelete de Thanos. Y los jóvenes tenían que ir cumpliendo actividades para ir ganando esas gemas. Y está relacionado también con el tema del seminario y la fortaleza para la juventud, la guía de la fortaleza para la juventud. Y también relacionado con los 4 aspectos donde ellos tienen que desarrollarse, que es el físico, intelectual, social y espiritual. Todo eso ellos durante el día tuvieron que ir cumpliendo ciertas actividades para ir ganando esas gemas. E é interessante nessa película porque Thanos, que é a pessoa má, que quer destruir todas as pessoas,
ele acha que conseguiu todas as gemas e ele tinha que estralar os dedos, né? Ele tinha que fazer assim, e aí ele ia poder fazer uma grande destruição. E um dos personagens, o Homem de Ferro, ele enganou o inimigo, eu não me lembro como foi, mas ele fez de uma forma que nesse momento Thanos faltava as gemas, faltava essas pedrinhas, e aí no final o Homem de Ferro capturou essas gemas e no final ele fez assim, ele se sacrificou e aí ele terminou com toda a maldade. E a gente sabe que o nosso maior super-herói é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem tem todo o poder e ele é o nosso Salvador. E é importante pensar em Cristo como nosso maior super-herói, porque ele tem poder para fazer todas as coisas. E essa atividade de ontem ela foi muito grande. Agora a gente mostra as fotos para vocês, uma estrutura enorme, uma capela grande em Salto, muita comida, muito movimento, muitos líderes. Me faz lembrar essa atividade do super seminário que tinha antes, que também reunia jovens de outras estacas, e praticamente é a mesma coisa, com a diferença que não é através do sistema educacional, é através do sacerdócio, como foi feita uma mudança uns anos atrás. Agora essas atividades elas são guiadas pelo sacerdócio, mas tem o propósito de fortalecer a nossa juventude, tendo em vista que daqui a uns anos serão esses jovens que serão os nossos líderes. Nós estaremos sendo guiados por esses jovens, então nós temos que dedicar muita atenção à geração crescente. E ontem, como fazendo o papel de Thanos, eu vou colocar a imagem aqui, vocês vão ver a minha máscara, a minha capa. Eu tinha que enganar os jovens, eu tinha que fazer os jovens se darem conta, e quando eu comecei, eu vinha, conversava com eles, eu estendia a mão, e quando eles estendiam a mão para mim, e eu era um personagem mau, eu agarrava eles e puxava eles. E aí foi passando toda a atividade, no final da atividade, nenhum dos jovens mais me davam a mão quando eu estendia, porque eles começaram a aprender que quando o mal nos estende a mão, nós não temos que brincar com o mal, nós não temos que nos envolver com o mal, nós não temos que flertar com o mal. O mal, quando ele estende a mão para nós, a gente tem que aprender a ignorar ele. E é interessante que tinha jovens que desde o início não me davam a mão, conheciam já aquele personagem e eles não me estendiam a mão. E interessante ainda que tinha jovens que nem olhavam para mim. Esses jovens que não me estendiam a mão, esses jovens que não me olhavam, tinha jovens que ficavam me encarando, aí eu chegava, encarava também, estendia a mão, eles me davam a mão e eu puxava, como se eles fossem subtraídos pelo inimigo. Mas tinha jovens que estavam focados nos estudos, ali nas brincadeiras, e eles não davam atenção para esse personagem que era o Thanos. Una cosa bien interesante que me llamó la atención es que esa actividad, esa participación del Meet Thanos era durante las actividades de los jóvenes. O sea, ellos estaban recibiendo instrucción, tenían tareas para hacer, tenían que leer las escrituras o alguna actividad, y el Meet Thanos estaba molestando todo el tiempo durante esas actividades. No es que durante el momento de la pausa él empezaba a molestar, no, era durante. Entonces cuando ellos estaban recibiendo instrucción, estaban siendo molestados, estaban siendo distraídos. Y es importante porque es lo que el enemigo hace, ¿no? A veces queremos enfocarnos en cosas importantes y viene el enemigo y nos distrae, nos quita nuestro tiempo, nos quita nuestra energía, quiere quitarnos el foco de las cosas más importantes. Y bueno, debemos tener cuidado. Sim. Outro dia nós estávamos conversando aqui em casa sobre o nome que o Senhor deu a Lúcifer. O Senhor decidiu chamar Lúcifer de serpente. Até tem uma escritura em Doutrina e Convênios onde o Joseph Smith conta que logo depois que eles tiveram a revelação de ver Jesus Cristo no templo de Kirtland, eles ainda estavam ponderando e eles viram a velha serpente, eles viram Satanás, aquela velha serpente. E o Senhor decidiu chamar Lúcifer de serpente. E é importante pensar nas características de uma serpente. Uma serpente é muito rápida, ela é muito astuta. Vem de forma silenciosa. Vem de forma silenciosa, é venenosa, pode ser venenosa.
E nas escrituras diz que a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo. E a serpente, a gente sabe, ela tá ali quietinha, imóvel, no campo, parece uma pedra, parece um objeto, parece um galho, não parece um animal, não parece um bicho. Mas quando ela acha que ela está no tempo dela, de fazer o ataque, ela faz muito rápido e ela pode nos enganar. Nas escrituras também diz que o inimigo ele pode se transformar em um anjo de luz. Então nós temos que ter um espírito muito forte para não se deixar ser enganado pela velha serpente. E onde eu aprendi isso? Aprendi também que é fácil ser mal, é fácil enganar as pessoas, não tem mérito nenhum, é miserável esse trabalho que Satanás faz de querer nos enganar, mas ele cumpre a oposição, ele cumpre o plano do Senhor. E Jesus Cristo não, Jesus Cristo tem que ter muito poder, tem que ter muita força para fazer o que ele faz, na própria ressurreição. Então Jesus Cristo é o nosso herói. Una de las partes que más me gustó de la actividad fue la parte de los testimonios, que es al final del día. Hay una reunión de testimonios y tan lindo poder escuchar los testimonios de los jóvenes, que son jóvenes tan chiquitos, ¿no? 12, 13 años, bueno, y hasta los 17, pero tan interesante y tan lindo cómo nos fortalece el testimonio de esos jóvenes que dijeron que les gustó, que dijeron que tuvieron experiencias espirituales, que pudieron sentir el espíritu durante el día en esa actividad, incluso jóvenes que no son miembros de la iglesia, que estaban disfrutando de estar allí, que estaban disfrutando de aquel ambiente que es edificante, que es un ambiente saludable, que es un ambiente que los va a ayudar a crecer dentro del camino. A mí me emocionó escuchar los testimonios de los jóvenes, fue muy lindo, y cómo eso nos fortalece a nosotros también, nos reafirma de que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Aprendimos que nosotros muchas veces nos fijamos en los líderes, en personas famosas, personas que nos gustan, que nos gusta seguir su ejemplo, y son como héroes para nosotros, ¿no? Porque queremos ser igual, queremos copiar lo que hacen. Y está bien cuando el ejemplo es bueno, pero nuestro mayor héroe es Jesucristo, o debería ser Jesucristo. La persona a quien deberíamos copiar más y seguir y tratar de conocer para tratar de hacer lo que Él hizo, lo que Él nos mostró. Eso fue una de las cosas que me gustó mucho. E ontem também foi uma atividade missionária, porque dos 1.600 jovens de toda a área que participaram do Meetup, mais de 370, na verdade 379 jovens não eram membros da igreja. Só ali na nossa sessão parece que eram 80 jovens que não eram membros da igreja, estavam participando. Em uma das atividades até um dos jovens comentou que hoje era o batismo dele. Ele disse, ontem amanhã eu vou me batizar na igreja. Então o Senhor, através da juventude, através dessas atividades, está fazendo a sua obra, a obra que nos traz a salvação e a nossa exaltação. Então esse é um resumo do Meetup 2023. Agora nós vamos para o PFJ, vamos nos preparar, jovens, para fazer as inscrições. Imagino que já vai começar as inscrições agora para o PFJ 2024. Esse ano o Pedro já vai participar, vai ser o primeiro PFJ dele. E a gente sabe que muitas experiências espirituais vão acontecer aí. ¿Algo más? Bueno, a prepararse para el PFJ entonces. Son experiencias maravillosas, son oportunidades de fortalecer, tanto el Meetup como el PFJ son oportunidades de fortalecer el testimonio en Jesucristo y de entablar relaciones con otras personas. Es tan lindo poder conocer a gente nueva, personas nuevas, y al principio de la actividad de mañana los jóvenes están un poco tímidos y no quieren hablar unos con otros porque no se conocen, porque incluso los grupos, ellos los dividen y los mezclan con jóvenes de otras estacas, entonces no se conocen y eso crea una dificultad para ellos que ellos tienen que sobrepasar
Y al final del día el resultado es que son amigos y que después se extrañan y intercambian contactos y después pueden continuar hablando. Lo mismo sucede en el PFJ. Entonces es tan bueno que ellos puedan aprovechar esas oportunidades de establecer amistades saludables dentro del Evangelio y aprovechar para fortalecer su testimonio de Jesucristo y conocerlo más. Ótimo. Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Chao.